Fala galera ligado no curso Técnico 360, tudo bom? Hoje a gente está entrando com mais uma nova aula relacionada com taxa de frequência. Como vocês viram no vídeo mais cedo, hoje a gente está falando um pouquinho sobre taxa de frequência, que é um indicador na área de segurança do trabalho que é muito importante para a gente conseguir fazer um bom estudo relacionado à quantidade de acidentes que vem acontecendo. É um estudo que ele tem um resultado após fatores não favoráveis dentro da empresa acontecem, mas que evitam também, no futuro próximo, que venha se repetir qualquer tipo de problema relacionado a acidentes do trabalho. Então hoje a gente vai estar resolvendo 3 questõezinhas relacionadas à taxa de frequência e todas as 3 são de concurso público. Então vou pedir para vocês me acompanharem, segue aí na tela para vocês a primeira questão. Bom, a primeira questão é do concurso do DST Liquigás de 2013, e diz o seguinte: em uma indústria com 500 empregados, que cumpre uma jornada de trabalho mensal de 210 horas, foram registrados 2 acidentes com óbito. E de acordo com os dados citados, quais são a taxa de frequência e a taxa de gravidade dessa indústria, respectivamente? Eu falei um pouco antes, que a gente conversou um pouquinho hoje, vai conversar um pouquinho hoje sobre taxa de frequência, mas também a taxa de gravidade também é um outro indicador muito envolvido. Mas hoje a gente não vai resolver nenhuma questão especificamente sobre taxa de gravidade, apesar dela estar aparecendo nessa questão. Eu vou relembrar algo presente dentro da NBR 14.280, que é quem prevê e dita como devem ser realizados os cálculos de taxa de frequência e taxa de gravidade. Uma forma da gente resolver essa questão, que vai estar aparecendo aí agora de novo para vocês, sem a gente precisar realizar nenhum tipo de cálculo. Mas como, Bruno? Tô vendo todas as respostas são em números, como é que eu vou poder responder isso sem utilizar nenhuma forma de cálculo? É simples, primeiro a gente precisa ter um entendimento da NBR 14.280. E esse entendimento diz o seguinte, que toda a taxa de frequência ela tem que ser expressa até a segunda casa decimal após a vírgula, ou seja, em centésimos. E a taxa de gravidade ela tem que ser expressa em números inteiros, não pode ter vírgula na taxa de gravidade. Bom, somente pensando que não pode ter vírgula na taxa de gravidade, a gente já consegue excluir aí 3 questões, sobrando apenas 2, a letra A ou a letra D, Seguindo por esse raciocínio, que a taxa de frequência ela tem que ter até 2 casas decimais após a vírgula, a gente já consegue responder que a resposta correta é a letra D, E como amigos meus dizem, letra D de jeans, Bom, então essa questão a gente não precisa resolver. Ficou na dúvida? Não acreditou no que eu falei? Pega essa questão e resolve aí no papel agora. Você vai ver que a resposta correta vai ser a letra D. Beleza? Vamos para a próxima questão. Beleza, galera. Próxima questão agora do concurso de TST da Prefeitura de Araruama de 2015, Nesse ano que a gente está agora em vigor. Bom, a questão diz o seguinte: em obras de construção civil, no período de 1 ano, ocorreram 15 acidentes do trabalho. Desses acidentes, 10 foram com lesão sem afastamento e 5 foram com lesão com afastamento. E neste período foram trabalhadas 2 milhões de horas homens de exposição ao risco. A taxa de frequência de acidentados com lesão com afastamento foi D, aí nós temos as opções aí de A. Bom, em relação a isso, essa questão se torna muito fácil se a gente conhece a fórmula da taxa de frequência, A fórmula de taxa de frequência é essa que vai estar aparecendo aqui no meu rosto aqui para vocês nunca esquecerem, Então, essa fórmula da taxa de frequência, ela diz o seguinte, que taxa de frequência é igual a número de acidentes ou número de acidentados, depende do ponto de vista, vezes o milhão, que é a constante da fórmula, dividido pelas horas homens de exposição ao risco, E essa fórmula ela pode variar em taxa de frequência de acidentes com afastamento ou sem afastamento. Se você faz a taxa de frequência com afastamento, você só vai levantar o número de casos de acidentes que tiveram afastamento. Se você faz o cálculo de taxa de frequência sem afastamento, você só vai levantar o número de acidentes sem afastamento.
É a única variação que se tem dentro da fórmula. Então, quando ele fala aqui nessa questão que ele quer saber a taxa de frequência de acidentados com lesão com afastamento, a gente só vai pegar o número de casos que tiveram, né, acidentes com lesão com afastamento. Que no caso, aqui se mostra que foram 5, né? Então a taxa de frequência, que é essa que está sendo mostrada aqui em cima para vocês, quando a gente coloca os valores na fórmula, fica assim, ó, taxa de frequência com afastamento, que é o TFCA, né, que são as siglas do que eu estou querendo falar, é igual ao número, né, de acidentados ou de acidentes com afastamento, que é igual a 5, nesse caso, vezes 1 milhão, né, dividido pelas horas homem de exposição ao risco, que é igual a 2 milhões, né. Bom, para quem tem uma base mínima de matemática, a gente sabe que se em cima está sendo multiplicado dividindo por um número inteiro e baixo, a gente tem a possibilidade de fatorar esse número, né, de diminuir ele. Então a gente vai cortar a mesma quantidade de zeros que nós temos embaixo no denominador com o que nós temos em cima, né? Se a gente tem 5 vezes 1 milhão dividido por 2 milhões, a gente tem 5 milhões dividido por 2 milhões, né? Vamos tirar os milhões, vamos cortar os zeros. Cortamos 6 zeros embaixo, 6 zeros em cima, ficamos com 2 dividido por 5. 2 dividido por 5 vai ser igual a 2,50 ou 2,5, né? E a resposta que compete a esse valor, né, é a letra A, 2,50. Beleza, tranquilo, muito fácil esse cálculo, né? É lógico que existem algumas outras questões de concurso público que a resposta vai dar em decimais, vai ficar um pouco mais chatinha de fazer, mas normalmente eles não fazem a necessidade em concurso público que você faça um cálculo muito difícil, muito extremo. Como a gente viu lá na primeira questão, as respostas são um pouco complicadas, né? Mas de certa forma, se você conhece um pouco sobre a NBR 14.280, se torna muito fácil de responder, né? Porque você já vai fazendo a eliminação de algumas questões. Beleza? Vamos para a última questão que não tem cálculo. Ela é apenas, né, conceitual. Beleza? Essa próxima questão que a gente vai estudar, é importante saber também um pouquinho sobre a NBR 14.280. Bom, o concurso é de TST da Petrobras, né, distribuidora, sociedade anônima, de 2011. E diz o seguinte: segundo a NBR 14.280, cadastro de acidente do trabalho, procedimento e classificação, tudo isso é somente o nome da NBR, tá? A taxa de frequência de acidentes pode ser expressa através do número de acidentes. Antes da gente ler as questões, preste atenção. Ele falou a taxa de frequência. Em nenhum momento ele se referiu à taxa de frequência de acidentes com afastamento ou à taxa de frequência de acidentes sem afastamento. Ele falou taxa de frequência. Então, a gente vai lendo as questões aqui agora e a gente já vai eliminando as que são, né, questões que são específicas, que falam somente sobre acidentes com afastamento ou sem afastamento. Isso não importa pra gente. Ele falou taxa de frequência, de uma forma geral, englobando as duas partes. Então, a letra A que fala com afastamento por milhões de horas homens de exposição a risco em determinado período, né? Esse termo inicial com afastamento deixa a resposta errada, né? Porque está somente vangloriando, somente fazendo cálculo em cima de um nicho aí, né, de coisas que aconteceram dentro da empresa, que não é o que ele está pedindo. Ele está pedindo a taxa de frequência geral. Letra B. Com afastamento por 2 milhões de hora homem de exposição ao risco em determinado período. Errado por duas formas. Primeiro falando sobre com afastamento e segundo que colocou por 2 milhões de hora homem. Lembrando que a constante da fórmula é 1 milhão de hora homem, tá? C. Sem afastamento por milhão de horas homens de exposição ao risco em determinado período, né? O que se manteve errado nessa questão é que somente especificou que é sem afastamento. E na verdade a gente está querendo pegar algo mais geral, mais global. A letra D fala que é por milhão de horas homens de exposição ao risco em determinado período. A letra D, pelo que a gente está lendo aqui, não chegamos até a letra E, é que está mais correta. Falou que é por milhão de horas homens de exposição ao risco, sim. A taxa de frequência, né? A fórmula eu vou botar aqui de novo aqui agora para vocês, tá? Beleza? A gente está vendo aí na fórmula que a taxa de frequência, né, é igual ao número de acidentes ou acidentados, que é o N, vezes 1 milhão dividido por H, que é as horas homens de exposição ao risco, né?
Quando ele fala que a taxa de frequência na letra D é por milhão de horas homem de exposição ao risco, ele está correto na fórmula. Ele fala que é em determinado período, que é as horas homem de exposição ao risco, né? O H encontrado ali no denominador. Parece que está bem correta essa letra D. Vamos ter certeza quando a gente vai ler agora a letra E. Por 2 milhões de horas homem de exposição ao risco em determinado período. Errado. Nunca é por 2 milhões, sempre é por 1 milhão apenas. Beleza? Então, resposta correta, letra D. Bom, galera, hoje era isso que eu queria conversar com vocês. Espero que tenham gostado um pouquinho da gente facilitar a sua vida sobre a questão de taxa de frequência. E no próximo vídeo a gente vai ver sobre taxa de gravidade. Beleza? Bom, galera, e não deixe de se inscrever lá no nosso canal no YouTube, né? Curtir nossa página no Facebook e acessar o nosso site para poder ver nossas DDS que estão ficando bem legais. Beleza, galera? Não deixe de ver também o blog do nosso querido Arthur, que vem escrevendo cada coluna melhor do que a outra toda segunda-feira. E conto com vocês aí no nosso próximo vídeo. Até lá, valeu, galera!